prazer estarmos aqui hoje, compartilhando da palavra do Senhor, adorando ao Senhor. Quando Deus traz uma palavra ao pastor, o pregador, quem Ele envia para nos falar, primeiro Ele vai ministrar o nosso coração. Primeiro Ele ministra o meu coração, o coração da minha família. E depois Ele leva até você para ministrar também ao seu coração. E Deus é lindo. E nesses dias que temos vivido, nessa fase, não só de pandemia, nessa geração, né, que estamos, que nascemos, se ouve muito falar sobre propósito, se ouve muito falar sobre chamado. Às vezes nós nos perguntamos, né, qual que é o nosso propósito? Para que eu estou aqui? Qual é o meu chamado? Dentro do nosso meio evangélico, dentro do meio gospel, a gente ouve cada um dos irmãos preocupados, assim, muitas vezes em, bem, qual é o meu chamado, né? Porque na palavra de Deus fala que Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, mestres, profetas. E nos preocupamos muitas vezes nisso e vai se passando as coisas e não entendemos. Mas uma coisa nós precisamos ter dentro do nosso coração, que para reconhecer o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, nós precisamos de ter um relacionamento com Ele. Amém. E o relacionamento, ele não é algo rápido. O relacionamento não é algo passageiro. Quando a gente conhece alguém para casar, eu gosto muito desse exemplo, ou quando a gente tem uma amizade, uma afinidade com alguma pessoa, um amigo, um irmão, ou talvez o seu namorado ou seu esposo, você precisa de namorar. E essa parte desse namoro é a parte onde que a gente passa a conhecer o outro. E a gente passa a conhecer seus defeitos, suas qualidades. Mas para você conhecer, você precisa de tempo. Para você conhecer verdadeiramente, você precisa de um processo. E as coisas com Deus, o relacionamento com Deus, a nossa vida cotidiana com Deus, ela também precisa de um processo, de uma rotina. E para nós nos relacionarmos com o Senhor, nós precisamos ter algo contínuo com Ele. Nós precisamos adorá-lo, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ter uma rotina que muitas vezes, hoje, atualmente, na nossa geração, nós não temos isso. E é algo que o Senhor busca de nós. O Evangelho hoje, muitas vezes ele é grande, mas ele é raso. E o relacionamento com o Senhor, a rotina, esse processo contínuo de relacionamento com Deus, ele precisa ser algo profundo. Muitas vezes no secreto, no escondido, quando você entra para o seu quarto, você põe um louvor, você fecha tudo e você tem aquele momento a sós. Aquele momento íntimo seu com Deus, onde você está ali escondido, que você não precisa ter mais aquela máscara de ser forte, ser a super-homem ou a super-mulher. Não, quando você entra ali no seu relacionamento com Deus, naquele processo de intimidade com o Senhor, você é quem você é. Você não tem máscara, literalmente hoje nós usamos a máscara, mas você não tem a máscara ali. Você não tem a sua aparência, você não tem aquilo que a sociedade diz que você tem, ou você não é aquilo que a sociedade que diz que você é quem você é. E ponto. E às vezes isso é tão difícil pra gente colocar no nosso coração, colocar na nossa mente quem verdadeiramente nós somos em Deus. Qual verdadeiramente é o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse relacionamento contínuo que vai determinar o nosso futuro. Que vai determinar o nosso futuro. Deus tem um chamado lindo para cada um de nós. Deus tem uma missão linda para cada um de nós. Mas é necessário nos abrirmos para Ele como verdadeiramente somos, para que Ele também se revele a nós, para que Ele também mostre a face dEle, para vermos verdadeiramente quem nós somos e quem Ele é. Algo muito lindo, que eu gosto muito de falar, que está no livro de Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, eles fazem o quê? Eles se escondem. Eu falo muito esse exemplo lá na igreja de Luiz Eduardo. Eles se escondem. E aí, de repente, Deus desce
para encontrar Adão. E Deus está lá no jardim e ele fala: Adão, cadê você? Era o encontro de Deus com Adão. Era o relacionamento de Deus com Adão. E de repente, Deus, cadê o Adão? Cadê Adão? Cadê Eva? Será que realmente Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Deus não é onipotente, onisciente, onipresente? Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Mas Deus procurava dentro dele Adão e Eva e não encontrava. Porque havia sido quebrado esse relacionamento. E Adão fala: olha, Senhor, eu estou aqui, eu pequei contra ti. O pecado é algo que nos separa de Deus. Mas o nosso relacionamento, mas a nossa transparência, a nossa humildade em reconhecer o nosso pecado diante de Deus, em pedir perdão, em entrar para o nosso quarto, em ajoelhar, em buscar a face do Senhor, em ter uma rotina de intimidade e de conhecimento de Deus, faz com que novamente nós possamos ser achados em Deus. E isso é muito lindo. Isso é algo que Deus fala, Deus fala muito através dessa palavra comigo. Porque a partir daquele momento, quando Adão e Eva se tornaram separados de Deus, que Deus olha para dentro de si, porque eles eram parte de Deus. Deus fala: olha, criei o homem, a sua imagem, a minha imagem e a minha semelhança. E de repente Deus olha para dentro de si e não acha eles. E com o passar do tempo, Deus envia Jesus, o seu próprio filho, para resgatar esse relacionamento, para resgatar essa aliança, para resgatar essa comunhão em sermos achados nele. E o Senhor hoje, Ele só te chama para reconhecer o propósito da sua vida, para reconhecer o seu chamado e para deixar de lado as suas emoções e quem você aparenta ser. Porque nós precisamos ter uma transparência para entrar diante do Senhor, para estar diante dele, para reconhecermos qual é o nosso chamado, para reconhecermos qual é o propósito dele para as nossas vidas. Queria convidar você a abrir comigo a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Ah, geração má e adúltera, pede um sinal, porém não será lhe dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Porque Jonas, ele foi um profeta enviado por Deus à terra. E Jonas, ele não aparece simplesmente aqui no livro de Jonas, como a gente vê. Se a gente pegar a partir ali do livro de 2 Reis, nós vamos ver ali uma genealogia de Amitai, que era pai de Jonas, e Jonas. E esse é o mesmo Jonas do livro de Jonas. E na história, nós vemos que Deus levanta Jonas, ali em 2 Reis, também como profeta. E Jonas foi usado como sucessor também do seu pai, que era um profeta. Jonas foi usado para quê? Para profetizar que os muros de Israel seriam reerguidos. Então nós vemos que Deus usa Jonas ali no livro de 2 Reis para a reedificação dos muros de Israel. Israel estava destruído, havia passado por algumas situações, algumas guerras, e Deus usa ele para profetizar, e Israel se reedifica, e os muros se reedificam, e Israel se levanta. E então no livro de Jonas nós vemos que Deus dá uma missão para Jonas. E Deus chega para Jonas e fala assim: olha, Jonas, vai até Nínive e profetiza e entrega a palavra que eu estou te dando. Deus deixou algo claro para Jonas,
que Jonas, ao ir até Nínive, Jonas ia dar uma sentença para aquela cidade. Jonas falou o que com aquela cidade? Que se eles não se arrependessem do mal que eles estavam praticando, que Deus ia destruir a cidade. Jonas escuta, essa é uma história bem conhecida, eu acredito que você já deva ter escutado. E Jonas, quando ele recebe essa missão do Senhor, o que ele faz? Ele vai até Nínive? Não, ele não foi até Nínive. Ele entrou numa embarcação que ia para o contrário, ele ia para outra cidade. E então Jonas foge para Tarsis. E há algo que muitos de nós já ouvimos falar, que às vezes a gente traz dentro do nosso coração, como se Jonas tivesse literalmente se acovardado. A gente olha para Jonas como um profeta pequeno, e a gente olha e fala assim, nossa, Jonas teve medo. Jonas recebeu a missão do Senhor, ele recebeu um chamado de Deus, e ele não obedece pelo medo. Mas não. Jonas não obedeceu, não foi pelo medo. Jonas não obedeceu o chamado e a missão do Senhor para ele, porque as emoções dele não estavam curadas. Porque ele tinha raiva, ele não gostava do povo ninivita. O que acontece? Quando Israel foi destruída, ela foi destruída por aquele povo. Por quê? Nínive era a capital da Síria. Então o povo de Israel e eles eram como se tivesse literalmente uma rincha entre eles. E o pai de Jonas, Amitai, ele foi morto por esse povo. Então você imagina um profeta, você recebeu uma missão de Deus para entregar uma palavra para o seu inimigo. Jonas não teve medo. Jonas, ele tinha raiva daquele povo. Foi um povo que feriu os dele. Era um povo que machucou, que morreram inúmeros israelitas na guerra. Morreram inúmeros amigos, parentes, o pai dele, morreram muitos pelas mãos dos ninivitas. E Jonas, ali, um profeta designado por Deus, um homem que era cristão, um homem que obedecia a Deus, um homem que era usado por Deus, que escutava a voz de Deus, que possivelmente até tinha um relacionamento com Deus, de repente ele resolve fugir da vontade de Deus para a vida dele. E ele então sobe num barco, numa embarcação que vai para um sentido contrário daquilo que Deus tinha designado para ele. Então, em vez de Jonas ele ir para Nínive, Jonas resolve ir para Tarsis. Então Jonas está naquela embarcação e ele simplesmente dorme. Começa uma grande tempestade. E aquele navio, e aquela tempestade tão turbulenta, naquele mar tão turbulento, começa a trazer um medo para toda aquela embarcação. Começa a trazer um medo até mesmo para o marinheiro, que com certeza era uma pessoa experiente no mar que ele estava. Era algo anormal. Foi Deus que tinha levado aquela tempestade até aquele tempo. Mas no meio de tanto transtorno dentro daquele navio, no meio de tanta confusão dentro daquele navio, Jonas fazia o quê? Jonas dormia. Será que Jonas dormia por quê? Jonas dormia, imagino eu, mais uma vez, porque ele não se importava se ele morresse. Ele não se importava, por quê? Ele não queria ir até o chamado e até a missão que Deus entregou para ele. E então, quando um daqueles chama Jonas e fala assim, acorda, olha aqui a tempestade toda que tá. E Jonas fala assim, olha, é por causa de mim, não precisa nem lançar sorte entre vocês. Essa tempestade é por minha causa, porque eu desobedeci. Pode me jogar no mar. E aí, de repente, aquele marinheiro, aquele pessoal, eles jogam Jonas no mar e a tempestade cessa. E aí Jonas, a palavra conta que Jonas, ele é o quê? Ele é engolido por um grande peixe. E até então, ele mesmo
ele não está preocupado, ele não está querendo o propósito de Deus para a vida dele. Ele era um homem de Deus, mas ele não aceitou o desígnio de Deus para ele. Então, ele prefere até a morte. Ele preferiu a morte no barco. De repente, ele fala, olha, me joga no mar. Porque se eu estivesse dentro do mar também e morresse, para ele não tinha problema. Mas ele não queria cumprir o chamado de Deus para ele. E de repente, a palavra nos conta que um grande peixe engole Jonas. E ali, como eu li aqui em Mateus, Jonas fica ali no ventre da baleia. Da baleia não, do grande peixe. Por 3 dias. Por 3 dias. Comparado ao nosso Senhor. E aquele propósito dele ali, esses 3 dias, Jonas então ele resolve o quê? Ele resolve se arrepender. Jonas então, ele clama ao Senhor. No capítulo 3 nós vemos Jonas chorando, Jonas se quebranta, de repente Jonas está ali no secreto, ali num lugar escuro, num lugar fechado, onde não tem luz, onde não tem solução, e Jonas está ali, ó, acuado ali no ventre daquela baleia. E quando Deus vê verdadeiramente o arrependimento de Jonas dentro do ventre daquele grande peixe, o Senhor faz com que aquele peixe expulse Jonas de dentro dele. Então Jonas vai até Nínive, Jonas apregoa a palavra do Senhor, Jonas entrega aquilo que foi designado por Deus para aquela cidade. E toda a cidade se arrepende. A palavra fala que o rei, ele se veste de pano de saco, ele decreta ali um jejum de arrependimento, eles se prostram e eles pedem perdão a Deus pelo seu pecado. E Deus vira e fala com Jonas, olha, fala com eles que eu não irei destruí-los. E aí eu começo a pensar alguns pontos dentro dessa história de Jonas que cabem muito dentro da nossa vida. Porque as emoções de Jonas, o sentimento dele, falou mais alto que o chamado dele. E quantas vezes conosco mesmo, o nosso nervosismo, as nossas ansiedades, as nossas tristezas, o nosso mau humor e as nossas vontades próprias têm falado muito mais alto que o chamado de Deus para as nossas vidas. Uma rincha dele com o povo dos ninivitas faria com que ele pensasse no ego dele, em si próprio, e quisesse que uma geração inteira se padecesse. Ao mesmo tempo que ele não queria assumir aceitar esse desígnio do Senhor para ele, ele também tinha muita fé. Porque se você parar para pensar, um profeta que fala com o Senhor, se você pegar o livro de Jonas que você lê, ele fala assim, eu já sabia que eu iria lá, o Senhor ia perdoar, o Senhor ia ser misericordioso. E ele não queria a salvação dos ninivitas, porque, mais uma vez, a sua emoção falou mais alto. E quando ele foge, que ele entra numa embarcação contrária, ele não percebe o tanto que ele não estava prejudicando só a ele, por não aceitar o desígnio de Deus, por não estar no caminho que o Senhor quisera que ele andasse. Ele começa a colocar outras pessoas da embarcação em perigo. E na nossa vida é assim também. Deus trouxe para cada um de nós um propósito. É ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós fomos comissionados a isso. Mas, quando nós estamos no lugar contrário que Deus quer que nós estamos, todos que estão ao nosso redor começam a padecer. Sabe aquela coisa quando você vive uma situação que você fala assim, nossa, não tem cabimento, tem algum dedo errado aqui. Ou quando você está num lugar que está tudo errado porque tem uma pessoa fora do propósito. Nós temos dois pontos aqui. Às vezes você está dando tudo errado na sua vida porque você está fora do propósito de Deus para a sua vida. E o contrário também acontece. Quantas vezes nós
estamos no lugar certo, nós queremos estar na posição certa, mas estamos no lugar errado. É tanta coisa que envolve. E Deus quer que você esteja na missão certa. Deus quer que você esteja no propósito certo e no lugar certo, para que outras pessoas não padeçam. O processo de Jonas poderia ter sido muito mais rápido talvez. E demorou. Por quê? Ele escolheu o caminho errado, o caminho difícil, o caminho mais longo. Às vezes nós nos perguntamos para Deus por que às vezes as coisas da nossa vida não estão andando na direção ou estão demorando e a gente julga estar demorando, mas nós esquecemos que o processo era rápido. Porque em vez de nós simplesmente aceitarmos a vontade de Deus para as nossas vidas, em vez de nós simplesmente falarmos, Senhor, eis-me aqui, eu vou ali, eu vou cumprir o seu chamado, ainda que salvar parte do seu plano. Porque salvar o nosso inimigo não é fácil. Você vê o amor de Deus por uma pessoa que você não gosta, não é fácil. Você dá outra face quando te batem em uma, não é fácil. E aí você quer impedir o plano de Deus quando o seu inimigo faz parte do plano dessa salvação. Assim como Jonas, suas emoções sempre falando mais alto. Talvez até uma bipolaridade, porque de repente Jonas, ele tá ali no ventre, ele começa a orar, ele começa a se arrepender, ele clama ao Senhor. E de repente quando Deus traz um livramento, traz uma salvação para toda uma cidade, ele se vê de novo num deserto pedindo a Deus a morte. Porque mais uma vez ele se arrependeu de ter ido e feito a vontade de Deus. E hoje, gente, tudo que nós vemos na Bíblia tem sido tão igual a tudo que temos vivido. O passado está no presente, histórias que talvez só mudem os personagens. Será que nós temos obedecido a Deus e a vontade dele para as nossas vidas? Ou as nossas emoções têm nos impedido de assumir isso? E a gente às vezes quer enganar a gente mesmo, falando assim, eu não vou, Deus não me mostrou qual é o meu chamado. Não, porque Deus ainda não me falou o que eu tenho que fazer. Ai, porque eu não sei nem para onde eu vou. A missão já foi dada. A missão já foi dada quando Jesus veio e se entregou por mim, por você. Você acha mesmo que Jesus se comparou a Jonas por acaso? Jonas era um profeta que veio para levantar uma palavra de arrependimento e salvação para uma cidade. E de repente Jesus veio e ele fala ali em Mateus, ó geração má e adúltera, cogita sempre entre dois senhores, cogita sempre entre duas verdades, entre duas vontades. Maus, não sabemos o que queremos, não sabemos nem pedir. E de repente Deus envia Jesus para salvar, não é uma cidade, não é um povo, não são só os judeus, não. Deus envia Jesus para salvar uma humanidade. Você acha mesmo que os ninivitas, eles pecaram mais do que a nossa geração? Do que às vezes nós mesmos no passado? Será que os ninivitas eram mais maus do que a geração de hoje? Será que os ninivitas eram mais adúlteros? Adoravam as mais senhores do que nós? Porque às vezes nós estamos tão bitolados que achamos que idolatria é só ir ali adorar uma imagem de escultura. E esquecemos quantas vezes nós adoramos o nosso dinheiro. Quantas vezes nós idolatramos os nossos filhos, ou os nossos pais, ou idolatramos aquilo que nós temos de bem material. E a gente ainda acha que nós somos melhores do que eles. Não, nós não somos. Mas Deus é tão misericordioso que ele não enviou um profeta, ele enviou seu filho. Seu filho, Jesus. Para se entregar numa cruz, numa morte de cruz. A pior morte que poderia se existir. Uma morte que é chamada de maldita. Por mim, por você. E ele não pediu a morte, não. Como Jonas, egoísta, pediu a morte. Ele sabia que era doloroso, ele sabia que ia doer. A Bíblia fala que quando ele estava ali naquele monte, falando com Deus, antes de ser entregue, suava sangue. Imagina a dor. Depois você pesquisa isso no Google.
Ele teve medo, mas ele não se acovardou. Ele podia ter falado assim, ó, geração má e adúltera, geração que não tá nem aí pra mim, geração que cogita em vários senhores, geração que idolatra bens materiais, gerações que tá aí acomodado no seu comodismo, na sua vida, e falado assim, não vou morrer pra você. Como Jonas fez. Jonas pediu a morte, Jonas preferiu a morte naquele barco, dormindo, não estando nem aí. Ele preferiu a morte quando ele é lançado no mar ali, não estando também nem aí. E depois que ele dá a sentença que Deus perdoa aquela cidade, ele ainda pede a morte. Porque as suas emoções falaram mais alto, a sua vontade, o seu ego falou mais alto. E Jesus, ele se entregou com o amor maior do mundo por mim e por você. Ele se entregou para que nós pudéssemos ser livres. Para que ainda que se nós pecássemos, ele continuasse nos perdoando todo o tempo. Todo o tempo. Será que obedecer é realmente melhor do que sacrificar ou é melhor sacrificar do que obedecer? Jonas queria buscar a justiça, talvez pelas suas próprias mãos. Não aceitando o plano maior de Deus, até mesmo para o seu inimigo. Mas Jesus, ele é o sol da justiça e ele não buscou a justiça. Ele não buscou procurar saber se continuamos pecando ou se estamos no caminho certo, no lugar certo. Ele ama você do jeito que você é. E ele chama você para assumir. Hoje ainda é tempo. O propósito dele na sua vida. O chamado dele na sua vida. Não abra mão da escolha de Deus para você. Não abra mão daquilo que Deus designou para você. Porque Deus tem o melhor para todos nós. Ainda que salvar o seu inimigo faça parte do plano de Deus para a sua vida. Não deixe que hoje essas doenças do século, falando tanto de depressão, de ansiedade, de transtornos, de tristezas nada que envolve suas emoções ou as doenças do século, desse mundo, podem atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. As suas vontades não podem atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Porque quando a gente entender que precisamos ser achados em Deus, ser achado em Deus é quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e não vemos mais a nós, não vemos mais a nossa vontade, nós vemos a vontade daquele que nos enviou, nós vemos a vontade daquele que te chamou, daquele que te escolheu desde o ventre da sua mãe. E então você passa a abrir mão daquilo que você quer, ainda que doa, ainda que faça se relembrar do seu passado, ainda que faça relembrar das coisas que te ferem, que te machucam, mas quando você faz aquilo que Deus designou para você fazer, então você é curado, porque você passa a viver plenamente a vida de Deus em você. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Você que está em casa, que essa palavra tocou no seu coração, queria que você ajoelhasse onde você está. O Senhor tem falado tanto isso comigo, porque nós somos egoístas. Somos egoístas. Porque nem sempre aceitar aquilo que Ele tem ou simplesmente cumprir aquilo que Ele tem é fácil para nós. Mas Ele que nos capacita, Ele que nos direciona. E essa palavra Ele trouxe ao seu coração essa noite. Ao seu coração essa noite. Dobra o seu joelho, você que pode no seu lar. Eu queria que você pedisse ao Senhor perdão por ter aceitado um dia o chamado dele na sua vida e não ter escolhido obedecer. E eu quero também que você peça perdão por você que nunca aceitou o chamado de Deus na sua vida e hoje resolve e decide obedecer.
A obediência é melhor que o sacrifício. Obediência faz o caminho ser mais curto. A desobediência faz com que o povo ali no deserto, murmurando, ficasse rodando tanto tempo para chegar num destino que era tão curto. Amém? Pai, nós louvamos ao Senhor essa noite. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nós queremos, Deus, abrir o nosso coração e derramar diante do Senhor. Deus, quando estamos contigo, nós somos quem nós somos. Nós somos, Pai, literalmente transparentes, Pai, não como as pessoas querem nos ver, não, Senhor, como o mundo nos vê, mas nós somos quem nós somos, Pai. E nessa hora nós te pedimos, Deus, perdão, Senhor, em não aceitar os desígnios do Senhor para a nossa vida. Nós te pedimos perdão, meu Pai, em não aceitar, Senhor, o teu chamado. Deus, às vezes ficamos mentindo para nós mesmos, que não entendemos o teu propósito para nós. E deixamos simplesmente de descumprir e de desobedecer o teu ID, que é simples e que é fácil e que, às vezes, Senhor, nós mesmos impedimos. Deus, nessa hora eu te peço por cada um dos meus irmãos que estão nos seus lares, Deus. Nós levantamos aqui um clamor pela vida dos meus irmãos. Pai, acende a chama nos corações. Acende novamente, Senhor, a chama do primeiro amor. A chama, Senhor, de cumprir o teu propósito, de cumprir o teu chamado, de entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Deus, ainda que nos doa, Pai, ainda, Senhor, que nos fira, ainda, Pai, que fira aquela ferida, Senhor, que ainda não está cicatrizada, mas que aceitemos, Pai, para que a tua vontade se cumpra, boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Pai, que o nosso ego, que as nossas vontades não falem mais alto. Deus, que o Senhor cure essa geração que está cheia de mau humor, de ansiedades. Pai, cura essa geração, Senhor, que só faz para o Senhor se o Senhor fizer primeiro para eles. Deus, a tua palavra, Senhor, ela é certa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor é a nossa justiça, que as demais coisas são acrescentadas. Nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, nós cremos, Senhor, nos Teus desígnios para as nossas vidas. Deus, muitos de nós, assim como eu, falavam, ei, eu não sei falar. Olha, o Senhor não busca palavras difíceis, o Senhor não busca revelações mirabolantes, o Senhor busca que você fale as palavras simples, para que confunda grandes. Porque as suas palavras, ainda que simples, ainda que você não saiba falar, que o testemunho da sua vida, ainda que você não fale, ainda que você pelo menos viva, que ele fale e que ele transpareça através de você a vontade de Deus para outras pessoas e o chamado que ele designou para você.